As recomendações que Deus nos enviou. İsrail 7 Ekim'den beri Desde 7 de outubro, Israel tem levado a cabo um dos ataques sangrentos mais repugnantes e brutais contra pessoas inocentes em Gaza. Mostrar essa imagem por si só não é uma defesa, mas uma afronta à humanidade. Não podemos encontrar no mundo um país ou exército que continue a bombardear cidades dia e noite com aviões de guerra para matar crianças. Agora, a partir daqui, faço uma observação. Israel pode ser uma nação, porque o Ocidente lhes deve muito, mas a Turquia não lhes deve nada. O que Israel está fazendo? Eles estão matando crianças. Vimos o que eles fizeram. Não vamos permitir que continuem a matar e a destruir essas crianças. Daniel 11, verso 45, diz claramente que o rei do norte, que é a Turquia, irá fazer sua sede em Israel. E já estamos vendo os preparativos. A Turquia está se preparando, pensando como deve fazer para se dirigir a Israel. Em breve o versículo 45 de Daniel capítulo 11 vai se cumprir. E Deus avisou seu povo que isso vai acontecer, para que eles saibam que a porta da graça vai fechar em seguida. Deus nos deu muita luz a esse respeito no livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith. É por isso que Deus nos enviou várias recomendações sobre esse livro. À luz dos acontecimentos atuais, que estão acontecendo em nosso mundo hoje, recebemos luz. Essa luz é encontrada no livro Daniel e Apocalipse. As declarações inspiradas de Ellen White que vamos te mostrar, sobre o livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, nos revelará que é muito mais do que uma simples recomendação, para considerar o livro Daniel e Apocalipse, mas que este livro, contém a luz que Deus deu para abrir os olhos dos cegos. Livros que contêm a luz para abrir os olhos dos cegos. Fui instruída de que, os importantes livros, que contêm a luz dada por Deus, com respeito à apostasia de Satanás no céu, deveriam ter vasta circulação justamente agora, porque por meio deles, a verdade atingirá muitas mentes. Patriarcas e profetas, Daniel e Apocalipse, e o grande conflito, são agora mais necessários do que nunca antes. Deveriam circular amplamente, porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. O segundo ponto, destaca os seguintes livros que devem ser considerados de especial importância. Ain o desejado de todas as nações, Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e em Daniel e Apocalipse, Preciosa Instrução. Esses livros devem ser considerados como de especial importância, e todo esforço deve ser feito para pô-los perante o povo. A seguinte citação acrescenta: muitos dentre nosso povo têm estado cegos quanto à importância dos livros mais necessários. Se tivessem sido manifestados tato e habilidade na venda destes livros, o movimento das leis dominicais não estaria no pé em que está hoje. Terceiro, a luz que as pessoas deveriam receber é encontrada nas seguintes publicações. A luz dada foi que Daniel e Apocalipse, O Grande Conflito e Patriarcas e Profetas se venderiam. Eles contêm exatamente a mensagem de que o povo necessita, a luz especial que Deus deu a seu povo. Os anjos de Deus preparariam o caminho para estes livros, no coração do povo. O quarto ponto, a respeito do livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith.
O espírito de profecia diz que não há outro livro que possa substituir este, e acrescenta também que é a mão ajudadora de Deus. Daniel e Apocalipse, o grande conflito, patriarcas e profetas, e o desejado de todas as nações, deviam agora ir ao mundo. A grandiosa instrução contida em Daniel e Apocalipse tem sido avidamente lida por muitos na Austrália. Este livro tem sido um instrumento em trazer muitas preciosas almas a um conhecimento da verdade. Tudo o que pode ser feito, deve ser feito, a fim de circular Daniel e Apocalipse. Não conheço outro livro que possa tomar o lugar deste. É a mão ajudadora de Deus. O quinto ponto é a necessidade de compreender o livro de Uriah Smith, Daniel e o Apocalipse, se quisermos ser estudantes bem-sucedidos das profecias. Aqueles que se preparam para entrar no ministério e desejam se tornar estudantes bem-sucedidos das profecias, encontrarão em Daniel e Apocalipse uma ajuda inestimável. Eles precisam entender este livro. O sexto ponto nos diz que não há necessidade de errar, se estudarmos este livro. Ele fala do passado, do presente e do futuro, traçando o caminho de forma tão clara que ninguém precisa errar. Sétimo ponto. A repreensão de Deus recai naqueles que ensinam pontos novos e estranhos. Todos nós precisamos da luz contida nesse livro. Aqueles que estudarem diligentemente este livro não terão nenhum prazer com os sentimentos baratos, apresentados por aqueles que têm um desejo ardente de obter algo novo e estranho, para apresentar ao rebanho de Deus. A repreensão de Deus está sobre todos esses ensinadores. Eles precisam que alguém lhes ensine o que significa piedade e verdade. As grandes e essenciais questões que Deus gostaria de apresentar ao povo são encontradas em Daniel e no Apocalipse. Ali se encontra a verdade sólida e eterna para este tempo. O oitavo ponto nos alerta que Satanás procurará desviar a mente daqueles que devem estabelecer-se, fortalecer-se e firmar-se nas verdades das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Agora, chegou o tempo da revelação da graça de Deus. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo deve ser proclamado. Satanás procurará desviar as mentes daqueles que deveriam ser estabelecidos, fortalecidos e firmados nas verdades das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Nono ponto. Evite ficar nas trevas estudando o livro, Daniel e o Apocalipse. Os estudantes em nossas escolas devem estudar cuidadosamente Daniel e o Apocalipse, para que não sejam deixados na escuridão, e o dia de Cristo os surpreenda como um ladrão na noite. Falo deste livro, porque é um meio de educar aqueles que precisam entender a verdade da palavra. 10º ponto. Nenhum teste humano ou sem sentido deveria ser apresentado ao povo de Deus. Deus deseja que a luz encontrada nos livros de Daniel e Apocalipse seja apresentada em linhas claras. É doloroso pensar nas muitas teorias baratas, adotadas e apresentadas ao povo, por ensinadores ignorantes e despreparados. Aqueles que apresentam seus testes humanos e as ideias sem sentido, que inventaram em suas próprias mentes, mostram o caráter dos bens em sua casa do tesouro. Eles armazenaram material de má qualidade. Seu grande desejo é causar sensação. 11º ponto. Pare de ter sentimentos baratos, e provas tolas e estude Daniel e Apocalipse. A verdade para este tempo foi revelada em muitos livros. Que aqueles que estão lidando com sentimentos baratos e provas tolas, parem com esse trabalho e estudem Daniel e o Apocalipse. 12º ponto. Que o interesse no livro Daniel e o Apocalipse continuará enquanto durar o tempo da graça. O interesse em Daniel e o Apocalipse continuará enquanto durar o tempo da graça. Deus usou o autor deste livro como um canal através do qual ele comunicou luz para direcionar as mentes para a verdade. Décimo terceiro ponto. Uma pergunta importante para você, através da mensageira do Senhor.
não apreciaremos esta luz, que nos sinaliza a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei? 14º ponto. O livro Daniel e o Apocalipse é infalível? Não. Porém, a terminologia ou palavras usadas pela Sra. White, para o leitor, sobre o livro de Uriah Smith, são palavras como necessidade e dever, acompanhadas de advertências, relacionadas ao estudo e à compreensão das informações, contidas no livro Daniel e Apocalipse. Isso deve ser suficiente, para mostrar ao buscador sincero da verdade, a vontade de nosso Pai Celestial, com relação a este livro, e, portanto, o conselho inspirado, em referência a essa publicação clássica, é mais do que um mero endosso ou recomendação. Termino com a seguinte citação: as grandes e essenciais questões, que Deus apresentaria ao povo, são encontradas em Daniel e o Apocalipse. Ali é encontrada uma verdade sólida e eterna, para este tempo. Onde essas questões são encontradas? São encontrados no livro do Uriah Smith, Daniel e o Apocalipse.